Olá, gente, tudo bem? Oi, boa É, noite. boa noite, ou bom dia, Bom ou boa dia ou boa tarde. tarde. Depende do horário que você está assistindo. Bom, nós somos a Cia Pedaços de Nós e a gente está aqui para fazer a contrapartida do conteúdos virtuais do edital do PROFAC, do Programa de Fomento à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes. Hoje, teoricamente, seria o nosso workshop. Nós tivemos quatro inscritos, Quatro inscritas, isso. mas nenhuma compareceu até então. O horário marcado era às 19, então às 19h27 a gente inicia outro processo para cumprir com o, O com a combinado contrapartida. da contrapartida. Perfeito. Como nós decidimos então fazer isso, né? Então a gente decidiu disponibilizar para vocês o workshop que a gente faria para essas pessoas que estavam inscritas. E aí, se você assistir até o final desse vídeo, você poderá ter feito um workshop junto com a gente, tá bom? Isso. Bom, antes de mais nada, vamos se apresentar. Desse, você quer se apresentar? Tá, vou falar rapidinho aqui. Meu nome é Andressa, eu sou atriz aqui da Companhia Pedaços de Nós. Sou formada em teatro e também em arte e educação. Eu trabalho nessa área tem mais ou menos uns 6 anos. Na verdade, eu terminei o ensino médio, aí já decidi fazer teatro, fui para o teatro, e aí nesse tempo da faculdade começaram a aparecer alguns trabalhos para mim como atriz, e aí eu sigo até hoje. Eu também sou professora, dou aula de teatro para crianças, que é também a minha paixão, assim. E também gosto de me aventurar um pouco no campo do audiovisual, fazendo alguns trabalhos como atriz. Maravilhosa. Eu sou Luciane Aí, Torigoi, sou psicóloga, atriz também da Companhia Pedaços de Nós. É, Sou psicóloga formada há 9 anos e sou atriz já há. Ixi, que pergunta difícil, acho que uns 7, talvez, um pouco menos. Atualmente, eu só estou na C Pedaços de Nós, mas sou psicóloga clínica, é, que também é minha segunda paixão, como a Andressa tem aí a educação, eu tenho a psicologia como essa segunda paixão. E falar sobre os temas que a gente traz sempre traz um pouquinho um granuladinho de psicologia, porque nós temos duas psicólogas na companhia, eu e a Elida Strazi, então a gente sempre acaba enfiando psicologia no meio, né? E eu acho que é isso. Bom, já que a gente falou de mim, falou da Dessa, e a gente está falando da CIA, então eu também preciso falar para vocês como é que a gente nasceu, de onde é que veio a CIA Pedaço de Nós. Eu acho que é uma curiosidade que todo mundo deve ter, né? sim, é bom que já fica registrado aqui nesse vídeo. Exatamente. Bom, então, nossa CIA, ela é formada inicialmente por quatro integrantes, começa assim, regime de baratos, não, mentira. Começa assim, eu e Ellie Destraze, a gente fazia parte de uma companhia de teatro lá de São Paulo, que tinha como base o teatro de playback. E até então a gente não tinha tanta proximidade, não éramos amigas, mas sempre tivemos vontade de trabalhar juntas, né? E aí a gente começou a pensar nas possibilidades desse trabalho e a gente começou a entender que o universo feminino, da psicologia feminina, porque nós somos psicólogas, como eu disse anteriormente, isso atraía muito a gente queria muito falar sobre mulher, sobre a atriz mulher, sobre a arte feminina, sobre trazer mulheres para esse lugar. E foi assim que a gente juntou uma ideia com a outra. A Elida também, além de diretora da companhia, é dramaturga, e ela veio com um texto que se chama Toque, 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 que é que foi assim um presente, e aí a gente começou a meio que pensar nas pessoas que talvez poderiam nos acompanhar. A história basicamente desse espetáculo, que depois se formou um espetáculo, né, em cima desse texto, é sobre três mulheres, né, assentada, deitada e em pé, que estão presas dentro de um quarto e que precisam sair desse quarto.
cada uma no seu contexto, cada uma na sua realidade. E ao mesmo tempo em que elas querem sair desse quarto, que elas sabem que elas precisam sair desse quarto, elas não querem sair desse quarto, porque elas não sabem, algumas sabem que o que tem lá fora, já passou pelo que tem lá fora, outras não sabem, quer muito sair, outras não, tem muito medo e querem ficar. Então a gente vai, é uma narrativa a respeito desse lugar, desse quarto, que a gente vive tanto, e que às vezes a gente tem muito medo de sair, tem muito medo de ficar, a gente não sabe muito bem onde é esse lugar. E aí, no meio disso tudo, desse texto incrível, a gente pensou e cogitou na Andressa, que é uma atriz que é incrível. E desde então, a Andressa é minha parceira de cena. E a Cris Moraes, que hoje não está mais com a gente, mas que tem um lugar cativo na CIA. Foi incrível fazer esse trabalho com ela também. Contribuiu muito, né, para a construção Muito. desse espetáculo, contribuiu muito para a companhia. Sim, ela é musicista, ela canta, né? Cantora, musicista. Nossa, foi incrível, foi muito bonito mesmo construir. E foi uma construção, né? A gente foi num processo criativo muito íntimo, um espetáculo intenso de 1 hora, mas que eu lembro que a gente saía pingando de suor, né? Desse espetáculo. Foi uma construção muito bonita, que a gente pretende trazer de volta, mas no presencial, e que deixou muitas saudades. Então, foi aí que a Cia nasceu, né? Foi em 2018. É, desde então a gente vem trabalhando com esse tema do universo feminino, né? E com pessoas, com autoras, com atrizes, com artistas que trazem esse universo de alguma forma. Sim, a Companhia Pedaços de Nós é uma companhia só por mulheres, que trabalha com a temática só feminina, né, com autoras femininas, e a gente tenta colocar o máximo dessa potência da mulher, dessa potência feminina nos nossos trabalhos. É isso. Tá. Agora a gente vai falar um pouquinho como é que entra o nosso processo da escrita criativa. Depois de ter feito esse trabalho do Toque, 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 que foi o nosso primeiro trabalho, a gente começou a estudar outras mulheres, né? E começamos pela Clarice Lispector. A gente recebeu um convite da Livraria Ler, aqui de Mogi das Cruzes, para fazer uma ocupação na livraria, e o tema era Clarice Lispector. E aí a gente começou a estudar essa mulher, e assim, a companhia se apaixonou, e a gente resolveu seguir os estudos, né, se aprofundar mais ainda nela, e começamos a construir um espetáculo chamado Decifra-me. Esse espetáculo, nós pegamos alguns compilados fizemos, né, um compilado de alguns textos, alguns contos e alguns livros da Clarice Lispector, e transportamos, né, para o teatro, para a linguagem teatral, e formamos o espetáculo. E aí, durante esse processo, como a Clarice Lispector é uma escritora, e ela fala muito sobre essa questão do ato de escrever, né, no espetáculo, a gente tem essa coisa de como construir, de como criar. A Élida, que é a diretora, ela trouxe para a gente um exercício de escrita criativa, que aí a gente usa até hoje, né? Primeiro foi por conta desse trabalho de Decifra-me, mas depois a gente começou a utilizar para outros processos nossos também, porque é um exercício muito legal, que a gente vai falar um pouco mais para frente como é que funciona. Aí fizemos, né, construímos o Decifra-me, e estava bem assim, no período que estava saindo comentários a respeito da Covid, e a gente se deparou num processo de quarentena, né? De que a gente não poderia estrear o nosso espetáculo. E ficamos, assim, pensando em alternativas, em como continuar os nossos trabalhos a partir daí, né? Nesse ambiente virtual, porque o teatro, ele é totalmente presencial, né? Ele acontece a partir do encontro de pessoas. Então, como manter os nossos trabalhos ativos, né, sem esse encontro, sem essa presença? A gente precisava continuar.
E A aí, gente vinha de um tipo de um negócio muito louco de estreia de espetáculo, assim. Então a gente estava com uma energia muito que a gente não queria desperdiçar, né, desse. aham, a gente queria continuar, nos manter ativas mesmo, né? E aí a ideia foi experimentar esse universo virtual, porque era a nossa única opção. Então, como a gente estava com esse espetáculo de Decifra-me bem assim, fresquinho, a gente pegou, né, cada uma das atrizes escolheu algumas frases assim do espetáculo para poder construir vídeos curtinhos de segundos, de 1 minuto no máximo, e criação livre, assim, a gente só escolheu o trecho mesmo que já tinha no espetáculo, uma frase, e criava os vídeos e enviava na nossa página. E a gente viu que isso foi legal, assim, foi dando resultado e encontramos um caminho, um meio, né, que não era o teatro, também não é o audiovisual, mas era um caminho para a gente poder manter os nossos trabalhos. E aí aconteceu, né? Você vai passar um dos vídeos que a gente criou? Vou passar. Tá. Esse vídeo que eu vou passar para vocês, isso, esse vídeo que eu vou passar para vocês é um vídeo que a gente, foi o primeiro, acho que um dos primeiros vídeos que a gente fez com esse Isso. experimento de audiovisual que a gente não sabia muito bem, porque, entendam, nenhuma de nós sabia muito bem o que a gente estava fazendo. A gente só foi deixando as Foi, coisas foi um lugar acontecerem. muito intuitivo mesmo, de sentir o que eu poderia fazer, de ajustar o celular, porque a gente só tinha o celular, né? E a nossa intuição mesmo de tentar elaborar alguma coisa. Então a gente começou com esses vídeos pequenos de 1 minuto, aí a gente viu que deu certo, que estava dando certo, aí a gente resolveu pegar um conto da Clarice, já que a gente estava trabalhando Clarice, né? Pegar um outro conto que não tinha no espetáculo e fazer um vídeo arte. A gente chama de vídeo arte. Que inclusive teve oficina, né? Por conta da mostra que a gente teve. A gente tem um trabalho recentíssimo. Quem quiser acompanhar a gente lá na página da CIA, no YouTube, no Uhum. canal da CIA no YouTube, a página é no Instagram. E lá tem toda a nossa mostra, que foi incrível, muito bom. Enfim, lá todos os vídeos que a gente colocar aqui para vocês, vocês vão ter acesso na íntegra lá, o vídeo isolado, mas esse do Se Eu Fosse Eu, ele é para ilustrar esse momento que a gente está contando aqui para vocês, de como é que a gente chegou nesse lugar de criação, como que a gente se virou, né, no online. Então, eu vou passar para vocês. Quando eu não sei onde eu guardei meu papel e a procura revela-se inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, onde, que lugar escolheria? Jesus amado, é a última vez que eu tento isso. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes eu fico tão impressionada com a frase se eu fosse eu. Se eu fosse eu, Se eu fosse eu. Se eu fosse eu. Se eu fosse eu. que a procura do papel se torna secundária. E eu começo a pensar, diria melhor, sentir. E eu não me sinto bem. Experimente você. Se você fosse você
Como seria e o que faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar de onde sempre se acomodara. No entanto, já li tanta biografia de pessoas que de repente passaram a ser elas mesmas e mudaram inteiramente de vida. Eu acho que se eu fosse eu, os meus amigos não me cumprimentariam na rua. Até porque a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Eu acho até que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo o que é meu. E confiaria o futuro ao futuro? Se eu fosse eu. Parece representar o nosso maior perigo de viver. Se eu fosse eu. Parece a entrada nova no desconhecido. Mas eu tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno a dor do mundo e a nossa dor. Aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase, de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não. Não. Acho que, de certo modo, Já estou adivinhando. Porque eu me senti Me senti sorrindo. sorrindo. e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. E sinto também um pudor que se tem diante das coisas que são grandes demais. Se eu fosse eu. E é isso. Nossa, que nostalgia assistir esse vídeo inteiro. Faz tanto tempo que eu não assistia. Muita nostalgia. Peraí. Ai, que gostoso. Voltando. Pronto. Nossa, muito gostoso, né? Foi um momento muito interessante, assim, a gente estava no começo da pandemia, todo mundo enclausurado em casa, enfim. E aquela aí, ainda, né, de criar, né, porque estava tudo fresco, o espetáculo, então foi muito Sim. gostoso de fazer esse vídeo, muito nossa. E aí foi assim, né, que a gente começou então a se aventurar
num possível audiovisual e pensar nessas possibilidades, né? Que era uma coisa que a gente nunca tinha pensado enquanto companhia antes, né? Nós somos uma companhia de teatro. E aí é interessante pensar também sobre isso, de como é que a gente produz esses vídeos, que também é uma outra curiosidade que as pessoas têm muito, né? Nossa, vocês se juntam? Vocês fazem sozinhas? Como que isso acontece? Gente, é uma loucura. Uma loucura. É tudo muito caótico, mas no final dá tudo certo. Esses últimos vídeos, a gente, com a flexibilização um pouco maior, né? Com a Covid dando uma trégua, a gente conseguiu se juntar alguns dias para a gente poder fazer, principalmente os vídeos que estão na mostra. Sim, nos vídeos da mostra virtual que nós criamos, né, a gente conseguiu, algumas atrizes conseguiu se reunir, né, se juntar e criar algumas cenas juntas para poder inserir no vídeo. Então, tem cenas individuais, né, que cada uma fez na sua casa, e algumas cenas também coletivas, né, no período, nos momentos que a gente conseguia, via que dava ali para se encontrar. Isso mesmo. E aí, assim, não tem direção, porque a diretora não vem para casa. Não tem cameraman, não tem pessoa para ficar na câmera, é a gente que tem que ajustar. Não tem câmera, é o celular. Exatamente. É A isso. diretora, ela, na verdade, assim, ela dá um direcionamento para a gente do que fazer. Mas ali no momento de gravar, é a gente que se dirige, né? A gente que posiciona a câmera. Aí depois você tem que assistir para ver se não cortou nada, porque não tem ninguém atrás da câmera, né? Então você coloca para gravar, depois você tem que assistir o que você fez, ver se estava realmente alinhado com a sua ideia, porque é uma coisa você pensar, outra é você executar aquilo que você estava Exatamente. querendo, e ainda mais sozinha. Nossa, e é muito difícil, porque assim, por exemplo, a Elida, que é a nossa diretora, ela vai dando caminhos para a gente. Isso é muito importante. Uhum. Mas as ideias das cenas, de como montar a cena, nossa, eu acho que talvez esse elemento possa simbolizar isso daqui. Talvez a gente consiga fazer desse jeito. Isso tudo é feito pela gente. A idealização das cenas, a criação é toda nossa, né? Assim, tem cenas que a gente não consegue levar para um campo mais simbólico, um campo mais criativo, que a gente faz literalmente mesmo, né? E agora tem outras cenas que não, outras cenas que a gente consegue de uma maneira um pouco mais figurada trazer o que a autora, no caso, que a Clarice estava falando. E assim a gente foi descobrindo caminhos no meio desse matagal aí de coisas que a gente não sabia muito bem o que fazer, mas a gente foi conseguindo fazer. E aí a gente falou, poxa, mas a gente está aqui patinando em Clarice. A Clarice é um filho que não nasceu, né? O Decifra-me, que é o espetáculo. A gente está aqui gestando, gestando. Será que a gente não teria que abrir o olhar, ampliar o olhar para outras coisas, para outras autoras, para outros lugares, outras autoras, obviamente, porque a gente trabalha com o universo feminino. Sim. E foi aí que a gente passou, desculpem o trocadilho, mas de Clarice para Clarissa. E aí a gente pegou um livro que provavelmente... Eu tenho aqui o livro, eu vou mostrar para vocês. Sim, por favor. Eu Mas acho que pode ir falando. Sim, que vocês já devem ter visto ele, porque ele tá super pop, assim, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Na verdade, esse livro, eu sou psicóloga e eu sou da abordagem da psicologia analítica. Esse livro é da Clarissa Pinkola, ela é da psicologia, né? Ela é analista junguiana, então ela traz um pouquinho dessa questão do arquétipo da mulher selvagem. Então eu já conhecia esse livro de forma muito pessoal, lendo mesmo, primeiro com experiência pessoal e depois como terapeuta para poder auxiliar e poder, enfim, né, trabalhar com as mulheres. Esse livro é maravilhoso. Sobre o que esse livro fala, afinal? Esse livro ele vai falar sobre um arquétipo, que é o arquétipo da mulher selvagem, que é esse lugar que não, é buscar o selvagem dessa mulher, que não é um selvagem que a gente que está no nosso imaginário coletivo, que é uma pessoa que mata, que come, que arranca, que bate. Não, não é esse. Não que não possa ter, pode ter, mas é um selvagem primitivo, da onde move nossa alma, da onde mexe com a gente no mais profundo ser mulher. E isso é muito poético.
E a Clarice, ela traz nesse livro contos, porque ela é uma contadora de histórias, né? E ela traz contos para poder ilustrar o processo, a caminhada de uma mulher para encontrar esse arquétipo. Olha a grosseira desse livro. Ele é um livro muito, e é um livro muito complexo, não é um livro tão fácil de se ler, né? Você tem que ler, mastigar, 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 voltar, mastigar, enfim. E aí a gente falou, eu e a Hélida, de novo, olha, o negócio da psicologia, né? A gente falou, nossa, então tem um livro maravilhoso que a gente sempre quis trabalhar e não sei o que, não sei o que. Olha esse livro. Não, e só fazendo um comentário, é engraçado que, na verdade, eu lembro que esse livro, ele foi citado quando a gente estava naquele processo do toque, toque, toque. Porque como a gente, no toque, 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 a gente estava trabalhando muito essa questão do mulher, do mais íntimo, aí esse livro foi comentado por vocês e ficou lá, guardado. Foi isso. A gente leu outros livros em relação à mulher, mas esse ficou guardado mesmo. E aí, quando a gente resgatou, foi tipo, vamos fazer, vamos fazer. E aí a gente falou, beleza, então a gente pode pensar em fazer os contos, né, que a Clarissa traz. E aí foi aí que surgiu, então, a vontade de estudar esse livro, né, entrar nesse mundo desse arquétipo que a Clarissa traz pra gente, e fazer esses experimentos audiovisuais com os contos, né? Com os contos que a Clarissa traz. E aí a gente viu. Ai, desculpa te cortar, mas muitos dos contos, assim, são contos que a gente já conhece, né? Tem a história do Patinho Feio, mas na versão desses arquétipos. Então, é muito interessante, assim, você já tem uma familiaridade com o conto, mas com um outro olhar. Que é muito uma questão do arquétipo, né? O arquétipo, ele está num lugar... ele é um arquétipo porque ele é um conteúdo de um inconsciente coletivo. E aí, como que isso funciona, né? Por quê? Por que essa familiaridade? Porque ele é coletivo. É justamente nesse lugar, né? É de você conseguir... Parece que em algum lugar isso você já sabia que tinha isso? Uma das características, né, de contos, de mitos, e por que que eles fazem parte, por que que eles simbolizam os arquétipos, é porque há uma repetição, né? Às vezes você encontra a mesma história, uma história muito parecida, num canto do mundo e outra no outro canto de outro lugar. As pessoas não se juntaram para falar, ai, olha, eu vou fazer Chapeuzinho Vermelho aqui com o nome X. E você lá no Japão, você faz um Chapeuzinho Vermelho com o nome Y. Mas a gente vai fazer Chapeuzinho Vermelho, fechou? Ninguém fez isso, né? Então, essa é a prova de que o inconsciente coletivo, ele existe, né? Essas histórias vão se repetindo em vários lugares do mundo. História com várias, né? Várias versões. Várias versões, sim. Mas é sempre o mesmo contexto, é uma coisa muito parecida, né? Você vai para o mesmo lugar, né? Isso, exatamente. Então, a gente falou assim, então vamos começar pelo começo, né? Já que a gente vai fazer essa introdução aí, a mulherada talvez não conheça esse livro. Vamos lendo, vamos estudando o livro, né? Isso, vamos lá, e a gente vai fazendo de acordo com o que a gente vai sentindo. Porque, sim, nossa CIA, a nossa companhia, ela tem essa característica de ser muito... de estar nesse lugar muito de sentir as coisas. A gente faz aquilo que a gente sente mesmo. E aí a gente pegou o conto do La Loba, que foi o vídeo premiado pelo Conteúdos Virtuais, né? E é a razão pelo qual a gente está fazendo esse workshop. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar. Eu acho que não. Então, eu vou passar para vocês o La Loba, para vocês assistirem, tá bom? Peraí, deixa eu fazer assim. Eu acho que dá para a gente desligar a nossa câmera, Lu, enquanto tá passando o vídeo. Pode ser, pode ser. La Loba. Existe uma velha
que vive num lugar oculto, de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. De onde vem a coragem? É engraçado, porque eu tenho tentado buscar mais, tentado enxergar menos embaçado, para que de alguma forma eu possa acessar esse ponto de início e agarrar a coragem com as duas mãos. Normalmente eu acho que não faria assim. Eu ficaria deitado fingindo dormir para não assumir a responsabilidade de ter coragem. Porque ter coragem não é algo fácil. Nós somos feitos de falta. E sempre falta coragem, sempre vai faltar. Não sabemos de onde exatamente ela vem, nem se é água borbulhando ou se é bomba explodindo, mas nos encantamos com a sua existência. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenhas de estranhos formatos nas costas. A primeira que me vem à cabeça é a física. Músculo, ossos, pele, carne. Tenho ou não tenho, exercito ou não exercito, e pronto. Ela não é física, ela não é visível, mas ela é ela. Ela, força, como se agarrando-a bem forte, ninguém pudesse nos tirá-la. Eu vou ter toda essa força? Eu vou ter toda essa força. Eu vou ter toda essa força. Ela é conhecida por muitos nomes: Laueceira, a mulher dos ossos, La Tropeira e La Loba, a mulher lobo. É como um chute na porta que afirmo ser tantas. Perdida, outra hora sei o meu lugar. Sou tantas que não me dou conta. Se misturam. E é disso que me torno uma. Essa uma só existe porque tenho outras, incontáveis. Não sei o nome, mas são fortes. Outra hora, nem tanto. Me faço de cega, mas sei que a outra de mim já viu tudo aquilo que a intuição da outra preveu, mas que a esperança daquela outra foi mais forte. Talvez fique confuso para você, mas em algum lugar eu sei que sente que na verdade é assim. E deixe ser, quero que se manifeste versões de mim. Tenho certeza que muitas delas ainda não conheço. E de noite, uma. Depois de um banho, outra. Às vezes sinto um conflito, mas sabemos lidar. Estou com vontade da louca. A mais quieta deu um riso. E que se lasque quem buscar entender o que não tem como explicar. Bum! Acho que uma sem paciência deu olá para o nosso texto. Gosto de todas as versões de mim. Na verdade, um pouco menos daquela mais ingênua. E mesmo assim, a acolho. Não tenho controle, mas não foge de mim. Bom, gostaria de recomeçar o meu exercício, pois uma outra de mim, aquela que não acha as coisas boas o suficiente, quer falar. Qual delas que escolhe? E nessa hora, a que aceita tudo, some. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto. O veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que a sua especialidade reside nos lobos.
Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Como escolher a música? As músicas tocam no meu coração. Elas brincam com a minha alma e dançam com a minha esperança. O pulso é sobre ele. Os movimentos internos saem mais fortes do que eu, quase incontroláveis. É mais do que escolher a música. Ela que te escolhe. Mexe, mexe, mexe e te acha. Acha seus desejos mais profundos e seus medos mais paralisantes. Acha a sua paixão e o seu desgosto. Invade a sua cabeça e não vai embora até ser cantada. Movimento, inquietação, paz. Eu poderia dançar só ouvindo os meus pensamentos, meus órgãos, meu instinto. Deixa fluir. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue os seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. A loba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhada. A loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E a loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. Fêmea, 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 fêmea. Fiquei me perguntando isso por diversas vezes em frente ao espelho. E nele me encaro, me hipnotizo olhando dentro dos meus olhos. E quase obtenho a resposta. O que me faz fêmea é a minha visão. Mas e se eu for cega? É um lugar onde as palavras não alcançam. Quando se encontram, sabem que são fêmeas. Em mim, quando me encaro olho no olho. Às vezes sinto quando toco os meus pés na raiz de uma árvore. Outras, quando estou dançando comigo mesma. Fêmea, porque sou e uivo. Hoje é isso. Amanhã pode não ser mais. Enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol e de luar sob seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, dizem-se que, se você estiver perambulando pelo deserto por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar-se com você e lhe ensinar algo da alma. Voltamos. Ai, é tão bom assistir os vídeos. Nossa, é muito nostálgico. E aí a gente já percebe, né? Eu acho que quem tá acompanhando a gente, dá para perceber a diferença do primeiro vídeo lá, do Se Eu Fosse Eu, para esse vídeo do La Loba.
Sim. A diferença nas produções, das ideias, da criatividade, de todas essas coisas. Porque Conforme a foi gente vai fazendo, vai criando, a gente vai entendendo como é que funciona, né, esse ambiente do celular, do audiovisual, e vai explorando mais, né, sem medo mesmo. isso aí. Então, assim, a proposta agora é a gente falar sobre o workshop, né? Mas teve um motivo pelo qual a gente teve que contar todas essas coisas para você, para que vocês entendessem o contexto do qual esse exercício saiu. E ele faz parte desse vídeo do Lalomba que vocês acabaram de ver. O vídeo, ele é longo e o conto ele está na íntegra. Mas, entre uma parte e outra do conto, estão as nossas escritas pessoais. Então, não sei se vocês separaram, mas cada atriz fez a criação da sua própria escrita. Então, a gente estava lá, como que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, e aí, de repente, a Hélida lança uma pergunta para nós, né? A partir do conto. E aí, a partir disso, desse movimento, dessa pergunta, a gente, então, faz o exercício de escrita. Mas antes, a Andressa vai ler o conto para vocês. Sim, vamos lá. Peraí, deixa eu pegar aqui. Opa! Tá dando para me ouvir bem? Tá, eu vou começar. La Loba. Existe uma velha que vive num lugar oculto, de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda, invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto, no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: Laueceira, a mulher dos ossos, Latrapeira, a trapeira, e La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. A sua caverna é cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto: o veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos. E, quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue os braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne,
e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhada. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E quando canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre o seu flanco, o lobo, de repente, é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, diz-se que se você estiver perambulando pelo deserto por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida, você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo da alma. Esse é o conto, gente. Então, tudo que não tiver dentro disso daí, é a gente que escreveu. Foi um exercício. A gente preferiu fazer esse corrido da leitura mesmo, porque como tem entre os trechos do conto original, tem as nossas escritas, né? Para não confundir vocês da história completa, a gente decidiu fazer essa leitura. Perfeito. E aí, então, vem como é, Andressa, que a gente faz essa escrita criativa, meu Deus do céu, parece programa de fofoca, que nunca conta a fofoca, né? Fica falando. Então, como a gente foi instigada a partir do texto, né? A Elida trouxe a pergunta, né? Do que a gente perguntaria para La Loba. E aí, a partir desse questionamento que ela trouxe para a gente, cada uma pensou numa possível pergunta para a La Loba, se tivesse de frente com a La Loba, o que a gente perguntaria para ela, né? E aí, cada uma colocou para o grupo a sua pergunta, e depois nós fizemos as trocas. Então, tá só eu e a Lu aqui. Vamos supor, a minha pergunta seria respondida pela Lu e a pergunta da Lu seria respondida por mim na configuração da escrita criativa. Aí a gente vai explicar agora como é que funciona essa escrita criativa. Então, é assim, parte sempre de uma pergunta inicial, né? É sempre uma pergunta inicial. Como a gente tinha falado para vocês, que a gente utilizou lá atrás, né, no Decifra-me, a gente utilizou o Se Eu Fosse Eu, não foi? Que era a pergunta inicial? Sim, sim. A gente utilizou essa pergunta inicial disparadora para a gente desenvolver o nosso texto. Então, todas nós respondemos... Quem sou eu? Se eu fosse eu. Quem sou eu na arte? Eu acho que era tinha até a ver na arte, né? É isso aí. E aí, então, é importante que sempre haja uma pergunta disparadora. Então, a pergunta disparadora que a gente vai deixar para vocês é a pergunta que vocês fariam para o La Loba. Que aí cada uma vai fazer uma pergunta diferente, né? Depende do contexto que você tá. Na nossa videoarte, a minha pergunta foi qual é a música que você canta? Porque ela canta uma música, no meio do ritual ali, ela começa a cantar uma música. Então, a minha pergunta para ela não era qual era a música, era como escolher a música. Uhum. Como escolher a música. A minha pergunta era como ser uma se dentro de mim pulsam várias? Aí a minha pergunta, quem respondeu foi a Heloísa Ramos. E a minha foi a Vitória. São duas atrizes também aqui da companhia. E aí exatamente. A gente foi fazendo essa troca.
Então, assim, se tivesse pessoas aqui com a gente faria isso. A gente faria, né? Eu perguntaria o que que é que elas, qual é a pergunta que elas fariam para a loba, se tivessem oportunidade. Trocaríamos essas perguntas entre nós e uma responderia da outra, tá bom? Se você tá assistindo esse vídeo agora e quiser chamar uma outra mulher, né, para participar junto com você, aí vocês podem fazer essa troca juntas, né, uma ou mais mulheres, assim. Eu acho que é Perfeito. interessante também. É legal. Ou se não tem mulher aí, responde sua própria pergunta, né? E aí a gente vai falar como é que a gente faz, então. E aí, a partir da pergunta disparadora, a gente pega uma folha, normalmente uma folha de sulfite, uma folha de caderno, caneta, não pode ser lápis, tá? Não, porque lápis a gente corre, cai na tentação, tem a tentação de apagar, e o interessante é não apagar. Então, é ter a caneta, ter um papel em branco, e aí você coloca a pergunta no começo e você começa a escrever. E daí, gente, não tem um segredo, na verdade. O segredo tá em quanto tempo você vai fazer isso. Por quanto tempo você vai fazer isso? Então, são 20 minutos. Exatamente. No começo é interessante vocês observarem que começa a acontecer uma trava ali para iniciar, porque a gente começa a se julgar muito. Ai, o que eu vou escrever? Tem que escrever certinho. Não precisa ficar com essa expectativa muito grande, porque o que precisa vir, vai vir. E aí a gente começa a entender isso depois que a gente deslancha a primeira frase, que vai assim num fluxo que você nem vê a hora passar. E aí, quando o tempo acaba, dá vontade de continuar escrevendo o seu pensamento, porque você está ali, né, tão envolvida naquilo, e é muito interessante esse processo. As primeiras, né, frases que vão surgindo é uma coisa muito assim, até que pensada, né? Porque a gente quer escrever certinho. Depois a gente entende a dinâmica do exercício, aí vai que vai. Gente, Sim. sem medo, sem precisar pensar, nossa, tem que escrever certo, com a ortografia, com vírgula, pontuação. Não, só escreve o que tiver. A primeira coisa que vier à sua cabeça mesmo, você começa a desenvolver. Por exemplo, você está pensando, não sei como começar a escrever isso. Escreve no papel, não sei como começar a escrever isso. Exatamente. E aí assim vai. E é interessante porque a gente se desprende, à medida que a gente vai escrevendo, a gente vai se desprendendo dessa coisa meio fixa que a gente acaba tendo quando a gente escreve alguma coisa, né? Por isso é uma escrita criativa, né? Porque ela vai trazer para você um fluxo de ideias que normalmente você não tem. E, Lu, é muito parecido com brainstorm isso. Mas não é brainstorm, porque você está trazendo um fluxo de ideias a partir de uma ideia inicial, a partir de uma pergunta disparadora. E são coisas sobre você. Então, quando você... Claro, né? Aí a gente fica ali os 20 minutos compenetrados, né? Se você quiser colocar uma música, pode pôr uma música, num lugar mais tranquilo, que ninguém vai te interromper. Você fica ali uns 20 minutos. Quando você para, normalmente você para no meio de uma ideia, que é bem isso que a Dessa falou mesmo, dá ai meu Deus, eu preciso finalizar isso aqui, que parece que não acabou, e não acaba mesmo, né? Porque não é para acabar. Mas você para e você relê, você fala, nossa, gente, não acredito que fui eu que escrevi isso aqui. Todas as vezes que eu vou ler, eu fico assim, gente, nossa, que bonito isso aqui que eu escrevi. Nossa, gente, o que é isso que eu escrevi? Às vezes descobre tanta coisa sobre nós mesmas que gente, é surreal. Só fazendo, experimentem. Porque vocês vão estar aí só com vocês mesmas, ninguém vai ler o que você escreveu. Então, é um exercício muito interessante, não só para utilizar como ferramenta de trabalho, quem trabalha com escrita, né, ou é um artista, mas também uma ferramenta de autoconhecimento muito interessante. Sim, eu utilizo com meus pacientes. Esse processo de escrita. Então, tá vendo? É muito legal. Porque a gente fez esse processo, né, em Decifra. Pode falar, tá dando um delay. Tá mesmo, tá chegando atrasado aqui para mim. Então, nós fizemos esse processo da escrita, né, que foi o começo do Decifra-me, que foi a nossa ferramenta de
de trabalho para desenvolver o trabalho de Decifra-me, e era para a gente escrever sobre a nossa personagem, e saiu tanta coisa de mim, sobre mim, que eu fiquei espantada. Nossa, mas isso é eu, sabe? E é muito legal, gente, muito legal mesmo. Sem esquecer que é uma ferramenta de potencial enorme de qualquer, assim, de extração de ideias. Então, a gente está falando aqui, claro, num campo mais intuitivo, para você se conhecer, que viram coisas suas, porque não tem como desvencilhar de ser seu, de ter coisas suas, mas acaba trazendo muito material de trabalho mesmo, né? Então, para você que é artista, acaba trazendo muito material de trabalho, para você que escreve, para você que é atriz. Nossa, é excelente, há um desbloqueio assim muito interessante de entender onde é que a personagem te acessa, né? O que ela pede de você. É muito interessante e assim, dá para se fazer muitas Ajuda a gente a coisas. se aproximar do personagem. Exatamente. Opa! Aí. Não, tá. A conexão aqui tá. Mas espero que dê para ter entendido. E é Atropelou um isso. pouquinho aí, mas acho que foi. Foi. Então, assim, de uma maneira geral, né, era para a gente, nesse último momento, para a gente ler as nossas escritas, que eu e a Andressa também iríamos fazer, mas como não tem pessoas, eu espero que vocês façam aí, né, na casa de vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário que vocês queiram fazer, se quiserem mandar para a gente, se sentirem confortáveis e quiserem compartilhar com a gente fica muito feliz em receber as escritas de Eu ia vocês. falar isso! Como nós estamos colocando esse vídeo no YouTube da companhia, se vocês quiserem deixar no comentário a escrita de vocês e como é que foi fazer essa pergunta para a Loba, como é que foi esse processo de escrever, pode deixar lá que a gente vai ficar muito feliz e vamos responder todas que encaminharem lá para a gente. Sim, isso vai ser. E é muito importante porque às vezes o que eu escrevo pode caber para outras mulheres também, pode caber para outras pessoas. E como vai estar no YouTube, galera, os homens que tiverem acesso a esse vídeo, quiserem escrever também, gente, não tem nada de mal, podem fazer também, a gente também está aqui para acolher isso também, tá bom? Bom, e aí é isso. E a última coisa que a gente iria fazer era falar a palavra, Andressa. Como não tem pessoas aqui, então seremos eu e você para falar a palavra. A palavra é uma coisa que a gente faz no final de aula, né? No final de aulas de teatro. Eu faço também em consultório, que é falar uma palavra. Uma palavra que não precisa resumir o nosso encontro, não precisa resumir o dia, não precisa resumir o curso, não precisa resumir nada, mas é a primeira palavra que vem para você. Quer começar? La Loba. La Loba é 2 palavras, aquelas. Loba. Ai, Deus, tá bom, tudo bem, tá, eu entendi. Tá bom, vai, tá. A minha é tinta. Tinta. Chegou aí para você? Chegou. Tinta. Isso. E é isso, gente. Bom, para finalizar, agradecer toda a companhia que não está presente aqui, somos eu e a Andressa representando a companhia inteira, que é Heloísa Ramos, Vitória Andrade, Nathalie Batistelli, Elida Strazi, Andressa Jimenez, maravilhosa, e eu, Luciane Turigoi. Muito obrigada. Obrigada por vocês estarem assistindo a gente. E é isso, pessoas. Qualquer coisa, qualquer dúvida, comentários, por favor, interajam com a gente. Segue a gente na página da CIA, né? Assistam os vídeos, tem mais vídeos. E é isso. Tem muito conteúdo por lá que a gente foi fazendo durante a quarentena. E aí, se vocês quiserem maratonar lá nossos vídeos, fiquem à vontade. É isso.
Bom, um beijo, muito obrigada e a gente fica por aqui. Beijo, gente. Obrigada.